Bom dia! Hoje são 12 de abril de 2018, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Estamos aí com a Operação Lava Jato, não é isso? Muitos políticos presos, não é isso? Condenados, empresários condenados, empreiteiros condenados, não é isso? Muitos aí. Agora vem a pergunta: será que o Brasil realmente criou vergonha na cara contra os criminosos? Será que essa Operação Lava Jato vai acabar com a corrupção no Brasil? Será que isso é verdade? O que você acha? O que você acha? Será que vai acabar com essa Lava Jato aí? Não haverá mais corruptos no Brasil? Você acha isso? Se você acha, você é muito inocente. Nada vai mudar no Brasil. O que mudou aí foi que, somente agora, com a Lava Jato, é que tivemos aí políticos presos por corrupção, não é isso? Condenados por corrupção, empreiteiros presos, doleiros, só isso. Mas uma prisão ineficaz, que é a pena privativa de liberdade, e muito curta. E aí, os criminosos, aí, os corruptos, voltam rapidamente para suas mansões, seus paraísos, suas granas, e aí ainda a grana roubada, no sentido aí de grana roubada no sentido comum, não é? Entre aspas, e ali eles vão viver sempre em um paraíso. Então, essa Operação Lava Jato, a única coisa boa dela é que finalmente, por alguns dias, alguns poderosos aí, políticos, empresários, empreiteiros, doleiros, etc., ficaram recolhidos aí, não é? Por alguns dias à prisão. Mas já estão em suas mansões. E muitos aí, alguns, já voltaram para suas mansões e para os seus paraísos ali. Muito bem. Então não vai resolver, é ilusão. Vou aqui fazer um pequeno vídeo mostrando no quadro para que você entenda como é esse processo de impunidade no Brasil. Não só em relação aos poderosos, como também em relação aos bandidos pobres, correto? O Brasil é um paraíso para os bandidos. E você verá isso agora facilmente. Antes de entrar aqui no quadro, trago aqui um artigo publicado no jornal Correio Brasiliense. O jornal Correio Brasiliense é o jornal mais importante e mais vendido aqui em Brasília, no Distrito Federal. Agora, domingo passado, no dia 8 de abril de 2018, na página 11, trago aqui um artigo com o título País Leniente. País Leniente, do jurista Sacha Calmon. Aqui está, veja. País Leniente. O doutor Sacha Calmon faz aqui uma explanação sobre a corrupção latente, a corrupção avassaladora aqui no Brasil. E ele aqui em seu artigo País Leniente, ele mostra aqui a fraqueza do Brasil. O Brasil entregue aos bandidos. Muito bem, então vamos agora aqui ao quadro. Sacha Calmon, talvez aí você nunca tenha ouvido falar nesse nome. Nesse vídeo aí, a imagem que aparece desse senhor no meu vídeo, logo no início, né, ali, a foto, é a do Sacha Calmon. Faço isso aqui em homenagem a ele. Muito bem. Então veja, o Sacha Calmon, ele é um jurista brasileiro, advogado tributarista, ex-juiz federal, professor de direito tributário e escritor. Ele tem um escritório aqui famoso em Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, que é uma referência nacional em direito tributário.
O escritório Sacha Calmon, posso dizer, é o melhor no Brasil em direito tributário. E o nome do escritório dele é Sacha Calmon Misabel Derzi Consultores e Advogados. E aqui a sigla SCMD, significa Sacha Calmon Misael Derzi. Muito bem. Nessa página aí do jornal Correio Brasiliense, o jurista Sacha Calmon escreve, entre outras coisas, quase no final de seu artigo, escreve o que está aqui. Vou ler. Ele diz assim: Brasil, país leniente e fraco, sem prisão perpétua e pena de morte, jamais venceremos a criminalidade e a corrupção. Os Estados Unidos têm pena de morte e prisão perpétua, dependendo do Estado. É um país democrático. Muito bem. O doutor Sacha Calmon, aqui a Frida, a minha cachorrinha, latiu aqui pedindo que eu abrisse a porta para ela. Vá, minha filha, vá. Ela já foi. Muito bem. Aqui o doutor Sacha Calmon, veja, só uma observação aqui. Quando o Sacha Calmon fez concurso para juiz federal, ele obteve a primeira colocação, né? Você vê que o cara é fera. Muito bem. O Sacha Calmon, gente, está dizendo aqui que o Brasil é um país leniente. É um país que aqui abraça a criminalidade. Um país que ama bandidos. E é um país fraco. E diz o doutor Sacha Calmon, com razão, sem prisão perpétua e sem pena de morte, é o que ele diz, jamais venceremos a criminalidade e a corrupção. E é pura verdade. E ele dá aqui um exemplo. Os Estados Unidos têm pena de morte e prisão perpétua, dependendo do Estado. É um país democrático. Ele está dizendo aqui que é possível conviver ali a democracia e a prisão perpétua e a pena de morte. Isto é, um país pode ser democrático mesmo aplicando a pena de morte e a prisão perpétua. Ele cita aqui o exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos da América do Norte é um país democrático. Não há ditadores aí na história norte-americana. É um país democrático. E sendo um país democrático, ele tem, em alguns estados, a pena de morte e a prisão perpétua. Portanto, aí, palavras do jurista Sacha Calmon. Vamos para cá para que você entenda uma coisa. Olha, poucos brasileiros, a gente conta nos dedos. Poucos brasileiros sabem que hoje no Brasil existe uma espécie de pena de morte. Pouca gente sabe disso, não é? Pouca gente sabe disso. Pois fique sabendo que no Brasil hoje, país democrático, existe a pena de morte apenas numa situação. Correto, gente? Existe sim a pena de morte aqui no Brasil, só com uma conotação. Qual é? Em caso de guerra declarada. Veja, a Constituição Federal de 1988, que ainda hoje está em vigor, em seu artigo 5º, inciso 47, diz assim: não haverá penas. Aí vem a linha A. Olha aí, pena de morte. Isso aí é a Constituição do Brasil. A regra: não haverá pena
de morte, correto? Mas veja o que vem depois. Salvo, olha aí, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19. Entendeu aí, gente? Aqui no artigo 5º, inciso 47, a própria Constituição da República Federativa do Brasil diz sim que haverá pena de morte em caso de guerra declarada. E ela remete ainda ao leitor ao artigo 84, inciso 19. Muito bem, vamos ver o que diz o artigo 84, inciso 19. Diz assim, veja aí, declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Aqui é uma das atribuições do presidente da República. A Constituição do Brasil está dizendo que o presidente da República Federativa do Brasil pode declarar guerra no caso de agressão estrangeira. Correto, gente? Muito bem. Então, se o Brasil hoje estiver em guerra com outro país e os soldados brasileiros praticarem certos comportamentos, certas ações, aí o soldado brasileiro será condenado à morte aqui no Brasil. Viu aí? E o Código de Processo Militar, o CPM, traz ali a pena de morte, concordando aqui com a Constituição do Brasil. No artigo 55, gente, do Código de Processo Militar, do Código Penal Militar, está escrito assim: as penas principais são, a linha aqui, A, morte. Olha aí, a pena de morte, aqui no Código Penal Militar. Inciso, aqui a linha B, reclusão e outras penas. E o artigo 56 do mesmo Código Penal Militar diz como será executada essa pena de morte. Aqui está. A pena de morte é executada por fuzilamento. Correto, gente? Muito bem. Então, se alguém perguntar a você, a partir de hoje, alguém disser a você, melhor dizendo, não existe pena de morte no Brasil. Aí você diz, você está errada, pois existe sim. E essa pena de morte está na própria Constituição da República Federativa do Brasil. E a execução dela e os crimes estão ali no Código Penal Militar. Entendeu, gente? Muito bem. Então você vê aí que existe pena de morte no Brasil para crimes ali em estado de guerra, né? Declarada, né? Existe pena de morte. Só que não existe pena de morte para os crimes hediondos praticados aqui no Brasil diariamente. É por isso que os bandidos aqui no Brasil, eles estão amparados por lei. As leis são maravilhosas para os bandidos. É por isso que a violência no Brasil está insuportável e vai piorar. E vai piorar. Muito bem, gente. Então eu coloquei aqui que o Brasil é um paraíso dos bandidos. E qualquer pessoa sabe disso. O Brasil é o paraíso dos bandidos. Os bandidos mandam no Brasil. Os bandidos mandam no Brasil. A polícia, coitada, nada pode fazer, porque as leis são maravilhosas para os bandidos. Então, nesse mundo, nesse Brasil leniente e fraco, como diz aqui o doutor, o jurista Sacha Calmon, nesse país leniente e fraco, como as leis são maravilhosas para os bandidos, a violência é assustadora e aumenta a cada dia. Só para você ver aqui o quadro triste, gente, do Brasil. Veja aqui, o primeiro item. 60 mil pessoas são assassinadas aqui no Brasil a cada ano, gente. O Brasil é mais violento do que a Síria, do que o Iraque,
do que o Afeganistão. 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. E nada acontece com esses assassinos aí. A quase totalidade fica na impunidade, matando mais gente a cada dia. Você vê aí na televisão, não é? Todos os dias, por exemplo, o Datena, na Rede Bandeirantes, tem aquele programa dele, Brasil Urgente. Ele mostra ali, gente, casos terríveis, né? Crimes. E veja bem, apenas os crimes que ocorrem em São Paulo. Porque aquele programa do Datena é em São Paulo. Então ele mostra ali apenas os casos que ocorrem em São Paulo. Ele não mostra os casos que ocorrem dia a dia em Fortaleza, em Maceió, no Pará, não. Só em São Paulo. E o sangue ali é abundante. E a impunidade é gritante. Quem sofre é o povo. Quem sofre é o povo. Então você vê 60 mil pessoas assassinadas por ano no Brasil. E por que isso? Porque os assassinos não temem as leis brasileiras, porque são fracas. São fracas. Não intimidam os bandidos. E eles matam facilmente. Há bandidos aí que já mataram 200 pessoas, 300 pessoas, e eles ficam rindo ainda da cara das pessoas. É verdade. É o Brasil que acontece isso no Brasil. Outro exemplo aqui, gente. Milhares de mulheres brasileiras são estupradas aí. E os bandidos soltos, porque eles não temem aí as leis brasileiras, porque são fracas. O sistema é fraco. As regalias que as leis dão aos bandidos são inúmeras. Entendeu, gente? Outro aqui exemplo. 10 mulheres são assassinadas a cada dia aqui no Brasil. Assassinadas por seus maridos aí, por seu marido, por seu amante, etc. 10 mulheres assassinadas por dia no Brasil, porque os assassinos não temem aí as leis. Outro exemplo, você está vendo aí na Lava Jato, políticos e empreiteiros saqueando, gente, os cofres públicos. Saqueando os cofres públicos. Eles ficam milionários e o povão a cada dia mais pobre ainda. Esses políticos corruptos, esses empresários corruptos, esses empreiteiros corruptos, eles brincam aqui no Brasil, porque nada acontece com eles. Essa prisãozinha aí da Lava Jato, apenas alguns dias, 2 anos, 3 anos, 4 só, eles estão soltos para usufruir o produto da sua ação criminosa. Eles voltam para suas mansões, suas fazendas, seus sítios, seus imóveis na Califórnia, na Flórida. É um luxo total, porque eles sabem que a punição no Brasil não vale nada, não intimida as punições das leis brasileiras, não intimidam esses políticos corruptos, esses empresários corruptos, esses empreiteiros corruptos que saqueiam sem dó e sem piedade os cofres públicos. Eles levaram aí na Lava Jato 6 a 8 bilhões de reais. E o povo brasileiro na pobreza, na miséria, com esgoto a céu aberto, fome, ignorância, sem assistência médica alguma. Quando esses políticos corruptos aí da Lava Jato, empreiteiros corruptos aí da Lava Jato, quando eles adoecem, eles procuram os melhores hospitais do Brasil, o Albert Einstein e o Sírio-Libanês. Pode ver, quando um político aí adoece, ele vai para o Sírio-Libanês, ele vai para o Albert Einstein. E o pobre
A vítima desse roubo aqui, quando adoece, vai para onde? Vai para os hospitais públicos e ali morrem, como a gente vê aí, a míngua nas calçadas dos hospitais, porque não há um médico para atender esses pobres aqui. Eles não têm um medicamento para aqui combater seus males. A gente vê na televisão aí, o pobre levando seu filho, criança, morrendo à míngua na calçada do hospital porque falta médico. Aquela criança, ele leva o pai chorando, vê seu filho ali, criança, o pai chorando, leva para casa para a criança morrer em casa, porque falta medicamento no hospital, falta leito. Por causa de quem, gente? Desses políticos corruptos, desses empresários corruptos, desses empreiteiros corruptos que levam o dinheiro dos cofres públicos, dinheiro que poderia ser dedicado aí para os hospitais, para as escolas, etc. Então vejam o mal que essa pessoa faz ao Brasil. E elas não têm medo algum da legislação, porque a lei é maravilhosa para eles. Vão presos ali rapidamente, 2 anos, 1 ano, estão soltos e vão para suas mansões. Vão usufruir ainda do dinheiro roubado dos cofres públicos. Outro exemplo aqui, traficantes aqui no Brasil, milionários, assumindo o controle em suas áreas, como a gente vê aí. Existem áreas aí dominadas por traficantes em que a polícia não tem acesso, a própria polícia não tem acesso, porque a polícia não tem amparo, não tem equipamento e a lei é maravilhosa para os traficantes. Você vê aqui bandidos também tornando impossível a prática do comércio. Você vê aí em todo o Brasil comerciantes fechando as portas porque não podem mais trabalhar. Furtos ali a cada dia. Os bandidos não têm mais medo nem de câmeras. Eles furtam ali à luz do dia com armas de fogo em plena via pública e ninguém faz nada. Isso aqui é o Brasil entregue à criminalidade. Outro exemplo aqui, gente, isso aqui é apenas alguns exemplos da ineficácia das leis brasileiras. Outro exemplo aqui, bandidos armados em vias públicas. Isso aí a gente vê nas capitais, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, Natal, bandidos ali em vias públicas, todos armados, parando os carros nas avenidas, à luz do dia. A polícia não pode fazer nada para enfrentar esses bandidos, não tem armas suficientes e a legislação é maravilhosa para com esses bandidos. Então você vê que o Brasil, olha, não há solução para o Brasil, porque eles não aplicam a pena de morte, somente a pena de morte, e sendo praticada rapidamente, em 6 meses, com processo findo, executa esses bandidos aqui todos. Com 6 meses, não pode demorar, como acontece nos Estados Unidos, em que os bandidos condenados à morte ficam em corredores ali durante muitos anos. Não, a pena de morte, a eficácia dela é execução rápida. Aqui em 6 meses, processo findo e aí vem a execução. Para a implantação da prisão perpétua e da pena de morte no Brasil, há necessidade de uma nova constituinte, fazer uma nova Constituição, porque esses direitos aqui são garantidos lá nos direitos fundamentais do artigo 5º. Ali são cláusulas pétreas. Ninguém pode implantar a pena de morte e a prisão perpétua no Brasil sem uma nova Constituição. Seria uma nova Constituição. Mas é óbvio que ninguém vai implantar aí a pena de morte e nem a prisão perpétua no Brasil. Os políticos não vão fazer isso. Por quê? Porque eles seriam aqui as principais vítimas. Eles mesmos, os políticos, não iriam instituir a pena de morte e a prisão perpétua aqui no Brasil, porque eles seriam aqui alvos também, vítimas. Eles iriam padecer dessa pena. É por isso que eles não aplicam.
esse negócio de dizer que um país avançado não emprega a pena de morte, aqui está o exemplo dado pelo Sacha Calmon. Existe país mais democrático que os Estados Unidos? Na longa tradição norte-americana de democracia, os Estados Unidos nunca tiveram um ditador. Nunca! Os Estados Unidos são mais democráticos que o Brasil. Aqui no Brasil já houve ditador. Nos Estados Unidos, nunca. Nunca. Um país de tendência democrática. E mesmo sendo um país democrático, em muitos estados norte-americanos existe a pena de morte. Existe a prisão perpétua. Então você vê que o Brasil está mergulhado na criminalidade e vai piorar mais ainda. Não há solução para o Brasil, porque ele não emprega a pena de morte e a prisão perpétua. Portanto, aí está uma rápida explicação e vou terminar aqui o texto, ou melhor dizendo, vou terminar o vídeo com uma afirmação belíssima do Woody Allen, o famoso aí cineasta, né? O famoso escritor, pensador Woody Allen. Veja o que ele diz aqui. Woody Allen diz assim: o pessimista afirma que já atingimos o fundo do poço. O otimista acha que dá para cair mais. Muito bem. Belíssima a frase do Woody Allen, não é? O pessimista afirma que já estamos no fundo do poço. O otimista diz que dá para cair mais. Em termos de Brasil, eu sou otimista. Eu sou otimista. E você? Mais um vídeo e muito obrigado.